Oi, gente, tudo bom? Finalmente, diário de gravidez do primeiro trimestre, porque, meus amores, já estou finalizando o segundo trimestre aqui com esse rapaz. Então, tô atrasada, eu sei, mas vim falar pra vocês como foi a experiência desse primeiro trimestre, falar um pouco dos meus sentimentos e também dos sintomas, enfim, das coisas que eu senti fisicamente. Vamos lá? Já tem aqui no canal um vídeo completo contando como eu descobri a gravidez. E nesse vídeo eu falei pra vocês que tudo começou com um enjoo muito esquisito, a caranguejo. Se você quiser saber essa história toda, vai lá assistir, vou deixar o vídeo aqui no card pra você. E aí, gente, teve esse primeiro sintoma do enjoo. A partir daí, eu continuei sentindo muita ânsia. E foi assim por todo o primeiro trimestre, tá? E aí, gente, eu fiquei com muita ânsia. Eu não cheguei a vomitar, mas era horrível, porque qualquer coisa que eu comia, eu ficava me sentindo muito mal. E, especialmente, eu tenho um pouco de pânico de vômito. Então, eu ficava naquela luta para não vomitar e era muito desconfortável. Outra coisa que começou a acontecer desde esse início foi dor nos seios. Os meus seios, eles já são normalmente muito doloridos. Eu fiz uma cirurgia de redução de mama quando eu tinha 15 anos, ou seja, há 20 anos atrás. Mas eu tenho seios bem doloridos e desde quando eu descobri, os seios já começaram a doer e não pararam mais, inclusive seguem doendo. Um fato triste, que não é tão triste, é que eu enjoei café. Eu sei que a ingestão de café não é indicado, inclusive é bom que grávidas, né, diminuam ou tirem o café da sua dieta. Mas assim, café sempre foi algo que eu amei muito e eu enjoei desde o comecinho, gente. Não consigo tomar café até hoje, não sei como vai ser quando o Martim nascer, se eu vou voltar a tomar café ou não. Mas foi realmente uma coisa que eu enjoei de verdade. Depois que passou o primeiro trimestre, eu ainda cheguei a tentar tomar café, mas não deu certo. Eu fiquei muito enjoada depois. Então, teve aí esse enjoo também. Desde o iniciozinho da gravidez, eu comecei a sentir dor na lombar, tá? Eu comecei a sentir umas dores na lombar e bastante dor no ligamento, que é bem no pé da barriga, sabe? Eu comecei a sentir essas dores desde o início, como se o corpo tivesse se modificando para receber o neném, e aí esses repuxos me faziam sentir bem desconfortável, continua até hoje, tá? A dor na lombar nem tanto mais, aparece vez ou outra, mas eu tive aí no primeiro trimestre esse início dessas dores no ligamento, tá? Então, se eu virava muito bruscamente, se eu tava sentada e levantava de uma vez só, eu sentia essa dor no pé da barriga, que não era uma dor interna, não é como cólica, era como os ligamentos sendo puxados mesmo, e aí também incomodava bastante, e eu também fiquei um pouco assustada, mas perguntei pra médica que tava me atendendo na época. Ela disse que era normal sentir isso, né? Você tem que analisar, né, como é a dor, se é uma dor de cólica ou não. E no caso era uma dor do ligamento mesmo. Gente, tô voltando aqui nesse vídeo pra falar de 3 sintomas que eu esqueci de citar antes pra vocês, que foram muito marcantes no meu primeiro trimestre. O primeiro foi sono, esqueci de falar, gente. Gente, eu senti tanto sono. Sabe aquele sono desesperador que toda grávida fala? Senti muito cansaço e indisposição junto com esse sono. E uma coisa que foi muito diferente, que quando eu conto para as pessoas, todo mundo se admira, assim, pelo menos quem tá à minha volta, foi que a minha temperatura ficou alta. A temperatura basal, ela sobe mesmo na época da gestação, mas era perceptível na minha pele, eu tava sempre muito quente. No primeiro trimestre, meu esposo falava que o bebê era raio de sol, porque só de encostar em você já dá pra sentir. E realmente, tinham vezes que eu achava que tava com febre, mas eu cheguei a medir algumas vezes e não passava de 37,3, acho que era isso. Realmente era mais quente do que o meu normal, mas não chegava a ser febre, tá? Eu tive esse sintoma também.
Outra coisa foi que eu fiquei super introspectiva, gente. Eu queria ficar mais no meu cantinho, curtindo esse momento e ao mesmo tempo mais reservada. Eu acho que tinha um pouco a ver com o receio do primeiro trimestre, né? O medo. Mas eu tinha essa vontade. E ao mesmo tempo, quando eu saía, que eu ia conversar com outras pessoas, eu ficava presente no momento, sabe? Eu aproveitava também, mas em linhas gerais eu preferi ficar mais recolhida nesses primeiros 3 meses. A minha alimentação no primeiro trimestre foi prejudicada pelo enjoo, então assim, eu não conseguia comer muitas coisas. Eu enjoei especialmente doce e sucos, apesar que eu tinha vontade às vezes de tomar um suco de maracujá, mas aí eu tomava e ficava muito enjoada. Tomava um suco de laranja que eu sentia vontade e ficava muito enjoada. Então, assim, ficou basicamente uma alimentação limitada. Eu já sou uma pessoa que tem uma alimentação limitada, tá? Eu tenho um paladar muito infantil, não são todas as coisas que eu gosto de comer. Então, ficou bem difícil no primeiro trimestre. Mas deu certo, eu fui me alimentando como eu conseguia, da melhor maneira possível. E passei aí esse tempo e deu tudo certo. Meu corpo, nesses primeiros meses de gravidez, eu já senti sim que ele começou a mudar. A minha barriga já ficou bem inchada, digamos assim, tá? Não era grande de gravidez, né, do bebê, mas ela ficou inchada. O meu quadril, eu senti que ficou mais largo, eu percebia nas roupas, né? Tanto que calça eu deixei de usar logo. No iníciozinho da gravidez já não tinha condição de eu usar calça mais, as minhas calças, né, que eu tinha. E aí eu percebi esse quadril mais largo e essa barriga mais inchada, os seios um pouco maiores também, nada demais. Mas tive essa percepção também. Fora isso, mais nada. No primeiro trimestre eu engordei 1 quilo e depois acabei perdendo esse quilo. Então, até agora, inclusive spoiler, né? Do segundo trimestre, eu não engordei nada e tô com 1 quilo a menos do que eu estava antes da gravidez. Agora, falando um pouco dos meus sentimentos, o primeiro trimestre é sempre muito tenso. Eu sou mãe de primeira viagem e não foi diferente pra mim. Eu fiquei com muitos receios, muitos medos, até chegar nessas 12 semanas que são mais seguras, né? A gente sabe que existem muitas perdas gestacionais até a 12ª semana. Então, eu fiquei nessa apreensão, sim. Eu me senti muitas vezes com medo, mas eu fui me fortalecendo no que estava de fato acontecendo, observando que as coisas estavam caminhando bem, me ajudou muito. O meu parceiro sempre me ajudou muito também psicologicamente. Então, a gente foi levando esse tempo na medida do que dava, mas foi um momento tenso. Eu não fiquei muito emotiva no primeiro trimestre, inclusive estranhei, porque sou uma pessoa bem emotiva, mas fiquei muito good vibes, spoiler, outro spoiler, isso mudou, tá? E aí fiquei muito de boa, assim, o que foi bom, porque já que eu tava bastante tensa, não me desesperar, né, não chorar, foi uma coisa boa para eu manter a calma e aliviar a ansiedade. Fora esse sentimento de medo, eu me senti muito feliz, apesar dos sintomas, apesar do desconforto. Eu quero trazer para vocês sempre esses dois lados, tá? Eu quero ser real, eu quero falar o que acontece, eu quero comentar sim dos desconfortos que eu senti, que não é igual para toda grávida. Mas eu também quero falar das alegrias e dos momentos que eu vivi na minha experiência, que pode não ser igual para você e tá tudo bem, mas que foi assim pra mim. E uma das coisas foi essa alegria genuína. Eu vivia sorrindo à toa, viva ainda, na verdade. Só de pensar que tinha uma pessoinha aqui que eu ainda não sabia quem era, mas eu tava muito feliz, eu tava radiante. Em meio a todos os desconfortos, existia uma alegria genuína em mim. Muita gratidão por estar vivendo esse momento. Então foi um sentimento muito marcante do primeiro trimestre,
essa alegria, essa vontade de dizer para todo mundo. E um momento muito especial foi contar para a família e para os amigos. A gente escolheu contar para a maior parte das pessoas depois que passaram as 12 semanas, mas para nossa família de casa, a gente contou super rápido, na semana que descobriu. Então, teve aí esse momento de alegria que eu também compartilhei com vocês, tem vídeo aqui das reações, e é sempre muito bom quando as pessoas se alegram com a gente, foi muito especial. Última coisa muito especial do primeiro trimestre foi a ultrassom morfológica, que é a primeira ultrassom morfológica, que lá estava Martim, belíssimo, com as pernas abertas, sem nada a esconder. Tava lá anunciando que era um menino. E foi muito engraçado, porque eu já fui preparada para não saber, porque as pessoas falavam, né? Essa primeira ultra ainda tá muito pequenininho, não dá, geralmente não dá pra ver. Então eu fui preparada para não saber. E eu tava muito tranquila, porque na real, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Eu só queria descobrir no parto, mas o marido não quis. E aí eu entendo que ele precisa dessa conexão. Então sim, a gente ia descobrir antes, mas eu não achei que ia ser naquele momento, definitivamente. Mas foi muito engraçado porque o médico colocou o aparelho da ultrassom na minha barriga e lá estava, escancarado. Ele até perguntou assim, então, vocês queriam saber o sexo? Porque realmente ficou muito nítido que era um menino, a gente começou a rir na hora, foi super engraçado. E aí eu não tinha expectativa nenhuma quanto ao sexo, porque pra mim, de verdade, tanto faz. E foi muito emocionante, muito divertido e engraçado, porque a gente realmente não esperava. A família inteira e os amigos estão muito felizes com a chegada de Martim e por isso ele já ganhou vários presentes. Eu quero até gravar um vídeo pra vocês mostrando os recebidos de Martim, que ele ganhou, gente, bastante coisa já. Eu quero mostrar pra vocês, quero mostrar tudo pra vocês. E no finalzinho do primeiro trimestre nós compramos também a cômoda e a caminha Montessori dele, porque a gente achou numa promoção maravilhosa na Tok-Tok, que tava tipo 50% de desconto quase. E aí a gente decidiu comprar, então já tem, mas não tem quarto pintado ainda, as coisas estão nas caixas. Então não tem nada organizado, mas a gente deu essa adiantada nessa compra, né, desses dois itens, que são um dos itens mais caros, né, fora carrinho, bebê conforto, essas coisas. Então já adiantamos essa parte também, mas confesso que agora eu já tô me sentindo atrasada, gente. Porque eu tô gravando esse vídeo, eu estou com 23 semanas e 3 dias. E depois disso a gente não adiantou mais nada. Essa semana eu fiz mais umas comprinhas de roupa pra ele e de jogo de lençol, mas assim, eu tô me sentindo tão atrasada. Me contem aqui, quando vocês começaram a organizar as coisas do quartinho? Me contem, me deixem dicas e sugestões. É isso pro nosso diário de primeiro trimestre. Foram essas as principais sensações, sintomas. Espero não ter esquecido de nada, porque cabeça de grávida não é uma coisa confiável. Aprendi isso também. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou agora aqui no canal, por favor, já se inscreve, deixa seu like, que vai ajudar muito essa mamãe criadora de conteúdo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!